Olá, queridos alunos do sexto ano. Vamos para a nossa aula de número 26, dando continuidade ao capítulo 6 do livro. Sou a professora Joelânia e hoje falaremos sobre comparação de frações e fração de uma quantidade. Comparação de frações. Comparar significa analisar qual representa a maior ou menor quantidade, ou se elas são iguais. Então, primeiramente, nós vamos analisar frações com numeradores iguais. Quando a fração ela apresenta o mesmo numerador, a fração maior é a que apresenta o menor denominador. Aqui nós temos o exemplo. Essa primeira imagem, a fração que a representa é 2/5, porque nós temos duas partes pintadas de um total de 5. Na segunda imagem, a fração que a representa é 2/3, porque nós temos duas partes pintadas de um total de 3. Observem que os numeradores são iguais, 2 e 2. Então, se os numeradores são iguais, a fração maior é a que apresenta o menor denominador. No caso, o 3 ela é menor que 5. Então, se 3 é menor que 5, essa fração aqui ela vai ser o quê? Maior. Então, nós fazemos a leitura. 2/5 é menor que 2/3. Vejamos outros exemplos. Essa primeira figura, nós temos a fração 3/4. A segunda figura aqui, nós temos a fração 3/8. Então, observem novamente que os numeradores são iguais. Para saber qual fração, então, é maior, nós vamos analisar os denominadores. Temos como denominadores o 4 e o 8. 4 é menor que 8. Neste caso, a fração 3/4 é maior que 3/8, porque quando os numeradores são iguais, a fração maior é a que apresenta o menor denominador. Aqui nós temos 2/9 é menor que 2/5. Por quê? Porque 5 é menor que 9. Neste caso, a fração que apresenta o menor denominador é o que a faz, é o que a torna maior. 7/12 é maior que 7/15, porque novamente estamos comparando frações com numeradores iguais. E a fração maior é a que apresenta o menor denominador. Agora, iremos analisar frações com denominadores iguais. Neste caso, a fração maior é a que apresenta o maior numerador. Então, olha só aqui o exemplo. Nós temos essa imagem aqui que representa a fração 2/4. E essa outra imagem representa a fração 1/4. Observem que elas apresentam o mesmo denominador. Então, neste caso, a fração maior é a que apresenta o maior numerador. Então, 2/4 é maior que 1/4. Observem que agora é o contrário. Quando os denominadores são iguais, a fração maior é a que apresenta de fato o maior numerador. Aqui agora a gente tem outros exemplos. Nós temos a fração 3/4 e temos também a fração 2/4. Então, novamente, elas apresentam o mesmo denominador. A fração maior, neste caso, é a que tem o maior numerador. Portanto, 3/4 é maior que 2/4. Aqui, nós temos 10/13 é maior que 8/13. Denominadores iguais, a fração maior é a que apresenta o maior numerador. 1/6 é menor que 5/6. Porque estamos analisando frações com o mesmo denominador. Neste caso, a fração maior é a que apresenta o maior numerador.
Agora, a gente vai analisar frações com numeradores e denominadores diferentes. Então, devemos realizar operações no intuito dos denominadores se tornarem iguais. Uma maneira é multiplicarmos a primeira fração pelo denominador da segunda fração e a segunda fração pelo denominador da primeira fração. Então, vamos ver direitinho através dos exemplos. Então, vamos analisar alguns exemplos. Aqui na primeira imagem, nós temos a fração 3/4. E na segunda imagem, nós temos a fração 2/5. Para saber que 3/4 é maior que 2/5, vamos realizar o que disse o slide anterior. Então, nós vamos multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda e depois vamos multiplicar a segunda fração pelo denominador da primeira. Então, primeiro vamos pegar 3/4 e vamos multiplicar pelo denominador da segunda, que no caso é 5. Então, 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Agora, a gente vai pegar a segunda fração, no caso 2/5, e multiplicar pelo denominador da primeira, que no caso é 4. Então, 2 vezes 4, 8. 5 vezes 4, 20. Observe que quando a gente faz essa multiplicação, a gente encontra frações com o mesmo denominador. Então, basta que a gente lembre a regra. Frações que apresentam o mesmo denominador é maior a que apresenta o maior numerador. Portanto, 15/20 é maior que 8/20. Neste caso, a fração 3/4 é maior que 2/5, porque quando a gente realizou a operação que diz no slide anterior, que é multiplicar a primeira fração pelo denominador da segunda e a segunda fração pelo denominador da primeira, a gente vai encontrar frações com denominadores iguais. Aí basta que a gente analise os numeradores, que no caso vai ser maior a que apresenta o maior numerador. Temos aqui um outro exemplo que diz que frações com numeradores e denominadores diferentes, a gente também pode comparar pela regra dos extremos e meios, que é multiplica o numerador da primeira fração pelo denominador da segunda fração, que são os extremos, e o denominador da primeira fração pelo numerador da segunda fração, que no caso são os meios. Então, se a gente tem a fração aqui, ó, 3/5 e 4/7, então nós vamos multiplicar numerador por denominador da segunda fração, ó, 3 vezes 7, que é igual a 21, e denominador da primeira pelo numerador da segunda. Então, 5 vezes 4, 20. 21 é maior que 20. Neste caso, a fração 3/5 é maior que 4/7. Então, pela regra dos extremos e meios, a gente também pode comparar frações que têm numeradores e denominadores diferentes, fazendo essa multiplicação. Ó, 3 vezes 7, 21. 5 vezes 4, 20. Então, comparando agora 21 e 20, a gente sabe que 21 é maior que 20. Portanto, essa primeira fração, ó, 3/5 é maior que 4/7. Agora, vamos analisar fração de uma quantidade. O primeiro exemplo diz que 1/3 da capacidade de um tanque de combustível corresponde a 15 litros. Qual a capacidade total deste tanque? Então, olha só, pegando os dados do problema, nós temos 1/3 é igual a 15 litros. Para o tanque ficar cheio, então equivale à fração 3/3. Se uma parte desse tanque equivale a 15, então para a gente saber a quantidade total, a capacidade total desse tanque, então basta que a gente pegue 3, que é a capacidade do tanque cheio,
e multiplique por a parte, dessa parte, que no caso uma parte do tanque equivale a 15. Então, 3 vezes 15 é igual a 45. Portanto, a capacidade total do tanque é de 45 litros. Vamos agora para o exemplo 2. Em um pomar, 5/8 das plantas correspondem a 200 árvores. Qual o total de árvores deste pomar? Então, vamos montar o problema. 5/8 equivale a 200 árvores. Para mim saber o equivalente a uma parte, eu vou dividir essas 200 árvores por 5. Então, 200 dividido por 5 é igual a 40. Então, eu já sei que 1/8, ou seja, uma parte equivale a 40. O inteiro de árvores correspondente a este pomar é 8/8. Ou seja, eu preciso de 8 partes. Sabendo que uma parte equivale a 40, basta que eu multiplique, então, 8 por 40. 8 vezes 40, 320. Então, o total de árvores deste pomar é 320 árvores. Vamos agora para o exemplo 3. Uma escola tem 84 alunos. Destes, 5/7 são meninas. Quantos meninos há nesta escola? Vejam bem, 5/7 diz que são meninas, de um total de 84 alunos. Então, eu preciso saber o equivalente a uma parte deste total. Então, eu vou pegar o total de alunos, que é 84, e dividir por 7, que aí eu encontro o equivalente a uma parte. 84 dividido por 7 é igual a 12. Então, agora basta que eu multiplique 5 por 12. Então, 5 vezes 12 é igual a 60. Este é o total de meninas. Para encontrar o número de meninos, eu posso fazer o quê? A fração que completaria este inteiro. Então, 5/7. Para completar o inteiro, falta a fração 2/7. Então, quanto é 2/7 correspondente ao número de meninos? Eu vou pegar o numerador, no caso que é 2, e multiplicar pelo equivalente a uma parte, que no caso é 12. 2 vezes 12 é igual a 24. Então, este é o total de meninos da escola. Também posso fazer o seguinte: se 5/7 equivale à quantidade de meninas e eu já sei que é 60, então eu posso pegar também o total de alunos da escola, que no caso é 84 alunos, e subtrair de 60, que eu vou encontrar 24, que é o equivalente ao número de meninos desta escola. Quando a fração de uma quantidade não está se referindo a um problema, a gente simplesmente faz o seguinte, dividimos a quantidade total pelo denominador da fração e multiplicamos o resultado pelo numerador. Então, vejamos aqui o exemplo. Nós temos a fração 5/9 de 180. Então, eu vou pegar o total, que é 180, dividir pelo denominador da fração, que no caso é 9. 180 dividido por 9 é igual a 20. Pego o resultado e multiplico agora pelo numerador, que no caso é 5. 20 vezes 5 é igual a 100. Então, quando eu tenho a fração de uma quantidade, eu simplesmente pego o total, divido pelo denominador e o resultado da divisão eu multiplico pelo numerador. Então, 5/8 de 180 equivale a 100. Na letra B, nós temos 3/4 de 48. Então, eu vou pegar o total, 48, e dividir pelo denominador, que no caso é 4. 48 dividido por 4 é igual a 12. Então, agora eu pego o resultado, 12, e multiplico pelo numerador, que no caso é 3. Então, 12 vezes 3 é igual a 36. Portanto, 3/4 de 48 é igual a 36. Isso é quando a fração ela não corresponde a um problema, certo? A fração de uma quantidade ela não está inserida em um problema, então eu posso simplesmente fazer dessa forma.
Então, assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.